Você é investidor no mercado de capitais. Se é, a pergunta que se deve estar a fazer é: qual dos dois candidatos às eleições americanas é mais favorável às empresas e aos mercados? É isso que vamos analisar no programa de hoje e tentar perceber se isto faz a diferença nas suas decisões de investimento. Venha daí. Ora, antes de irmos ao programa desta semana, fazemos o disclosure de sempre. O pé de meia é possível graças às parcerias que nós temos com a Blue Crow, com a Optimize, também com a Square Management e ainda a APFIP, que é a Associação do Setor, e ajuda à produção da MEO Empresas. Ora bem, qual é o tema desta semana? Bom, há alguns meses que vemos recebendo pedidos de espectadores para tentar analisar o comportamento dos mercados de capitais, nomeadamente o principal mercado do mundo, que é o mercado americano, em função daquilo que são as opções políticas que os Estados Unidos têm pela frente. Ou seja, a preocupação de alguns espectadores, sobretudo aqueles que seguem os mercados, tem sido a tentar perceber qual dos dois tipos de presidência, do Partido Republicano ou do Partido Democrata, são mais favoráveis aos mercados. O mesmo é dizer, bom, qual é o melhor presidente para ajudar a que os mercados continuem a subir? É Donald Trump ou então aquele que era até há pouco tempo candidato Joe Biden e agora, com muita probabilidade, a senhora Kamala Harris? Ora bem, não é uma pergunta de fácil resposta. E explico porquê. A política económica dos governos americanos muitas vezes tem pouco a ver com aquilo que são as ortodoxias. Ou seja, qual é a filosofia que está por trás dos partidos? Na Europa é fácil. Os partidos socialistas seguem uma política socialista. Os partidos conservadores ou liberais seguem uma política mais pró-mercado e pró-empresas. Bom, nos Estados Unidos não é bem assim. E porquê que não é bem assim? Porque a filosofia do Estado americano desde a sua criação foi sempre a de liberdade. A liberdade política, mas também a liberdade económica. O mesmo é dizer que nós encontramos por vezes presidentes republicanos mais avessos a mercados abertos. E encontramos por vezes presidentes democratas mais avessos à ideia de fechar mercados. Ou seja, que defendem a liberdade económica. Ora, neste caso concreto, ainda é mais difícil. E porquê? Devido à personalidade errática de um dos candidatos que já foi presidente, de seu nome, Donald Trump. Vou-lhe dar um exemplo. Na primeira passagem pela Casa Branca, mal ele assentou arraiais na Casa Oval, Donald Trump fez-se filmar com um dossiê onde andou a assinar documentos. E os documentos, quando os jornalistas perguntaram, bom, então mas o que é que o senhor está a fazer? Ele diz, estou aqui a assinar os documentos, mas licenças para autorizar novas explorações de jazidas de carvão. E o mundo ficou estupefacto. Mesmo o mundo mais conservador e económico ficou estupefacto. Jazidas de carvão. Então, mas qual é a jogada? Muito simples. Trump tinha ganho as eleições a defender aquilo que eram as oportunidades de negócios que existiam nos Estados Unidos tinham desaparecido. Porquê? Por causa de limitações de tratados internacionais, mas também do aparecimento de novas situações. Neste caso concreto, qual era o sentido de defender a abertura de novas minas de carvão? Primeiro, é ambientalmente desgraçado. Em segundo lugar, o mundo não tinha necessidade de carvão. Existia excesso de petróleo. E, portanto, isto é um exemplo daquilo que não faz sentido do ponto de vista económico, mas politicamente interfere depois nas decisões dos americanos. Porquê é que esta questão é importante? Porque um dos princípios que está no programa económico de Trump é precisamente a ideia de vamos autorizar, vamos assinar licenças para autorizar novas explorações de petróleo nos Estados Unidos. Bom, mas para que mais explorações de petróleo? Os Estados Unidos já têm uma indústria de shale gas muito importante, muito próspera, que chegou a colocar os Estados Unidos como um dos principais produtores mundiais de petróleo. E o mesmo se diga do Canadá. Ou seja, num caso, gás de xisto, noutro caso, de exploração de aquilo que se chama tar sands, ou seja, areias, se é que se pode dizer assim, com alto teor de alcatrão. Ora bem, no caso do Canadá,
Mas a pergunta é a mesma. Então, mas o mundo já vive com excesso de petróleo. Não é um problema o excesso de petróleo. Porquê é que o Presidente vai autorizar novas explorações de petróleo? Bom, como você vê, isto são decisões muito do coração. São decisões emocionais. Têm pouco a ver com aquilo que é a ideia de liberdade económica, que foi aquilo que os Estados Unidos nos ensinaram durante os mais de 200 anos da sua independência. Bem, depois há mais um pormenor, e este ainda mais preocupante, e aliás que nós já abordamos até numas edições do Think Tank, que é barreiras comerciais. Donald Trump, no seu programa, anuncia que vai impor uma série de limites, olha, desde importações de bens da Europa até à China e até de outros países do extremo asiático. Pergunta, que bem é que faz a economia introduzir barreiras comerciais? Há uns setores que beneficiam disto. São aqueles que perderam empregos nos Estados Unidos com a abertura de outros mercados. Mas isso é solução, nomeadamente para promover a eficiência, a produtividade e o crescimento da economia americana. Como sabe, o que está por trás das bolsas dos mercados é a possibilidade das empresas serem eficientes, serem rentáveis. Isso é que, digamos assim, é o driver da bolsa. Ora, isto tem algum efeito positivo na economia? Tem para aqueles setores conservadores que deixaram atrasar, não se modernizaram, mas prejudica todo o resto da economia. Pense só neste exemplo. Imagine que, do outro lado, a China e outros países também decidem introduzir barreiras comerciais aos Estados Unidos. Ora, isto vai prejudicar aquilo que são as exportações das empresas americanas. Muitas delas, aliás, cotadas em bolsa. Bom, como vê, isto são decisões que, do ponto de vista económico, não têm qualquer sentido, mas são defendidas por um candidato republicano. Agora vamos ver um exemplo histórico exatamente oposto. Ronald Reagan, talvez o presidente republicano o melhor presidente, o mais conceituado e o que mais defendeu a iniciativa privada nos Estados Unidos, nos anos 80. Quando Ronald Reagan chega à presidência, havia indústrias dos Estados Unidos muito afetadas pela abertura dos mercados, por exemplo, a indústria automóvel. Ora, e havia muitos pedidos, havia greves, havia reivindicações até de associações patronais a pedir a imposição de barreiras comerciais face ao Japão, face à Coreia do Sul. Ronald Reagan fez orelhas moucas. Fechou os ouvidos e disse, não senhor, mantemos o setor como está, deixem entrar as exportações, que é isto que vai levar a que as empresas americanas sejam mais eficientes. Na altura, e eu vivi isto, estudava nos Estados Unidos nessa altura, numa das regiões, a grande região produtora da indústria automóvel americana, que era Detroit, e recordo-me dos piquetes de greves, e recordo-me inclusive de uma célebre reunião que nós, que estávamos na faculdade, tivemos com o CEO da General Motors, o Sr. Bob Stempel. E então, recordo-me que nessa reunião, nessa conversa, que estávamos todos da nossa turma com o Sr. Bob Stempel, um de nós perguntou, então, mas porquê é que a General Motors está com problemas? E o senhor não teve outra resposta que não. Problemas, está tudo bem, está tudo controlado. E todos nós sabíamos o que se passava com a General Motors. Estava a cair em bolsa, vendia pouco, não era concorrencial com as empresas japonesas e coreanas. Ora bem, este momento foi crucial para a viragem da indústria americana de automóvel. Porquê? Foi a concorrência que obrigou as empresas a mudar. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Não é possível nós dizermos, do ponto de vista doutrinal, se um candidato democrata é pior do que um candidato republicano, ou vice-versa. Aquilo que é a política económica dos vários governos americanos depende, sobretudo, da personalidade do presidente. E a verdade é que o atual presidente é conservador, neste aspecto. Ou seja, é mais propenso a tomar medidas anti-mercado. Você dirá, está bem, mas nós estamos a assistir a uma série de empresas americanas que estão a apoiar mais Donald Trump do que Joe Biden. Seja, mas a verdade é que depois as pessoas chegam ao poder e tomam decisões completamente absurdas. O exemplo há bocado que lhe dei da abertura de mais jazidas de carvão nos Estados Unidos, quando aquela indústria está condenada como nós vemos hoje em dia. E reparo como Donald Trump não traz isto no seu programa económico atual. Portanto, o que nós estamos aqui a discutir essencialmente é isto não depende tanto da política, depende da personalidade de cada candidato. Outro exemplo bem claro. Donald Trump não gosta da independência do Banco Central americano. Aliás, de nenhum Banco Central. Porquê? Porque quer manipular a política monetária. Dá jeito. Repare, se os bancos centrais colocarem as taxas de juros muito baixas, entra mais dinheiro no bolso das famílias. Mas o problema é, adivinhou, inflação.
que é precisamente aquilo que causou o grande mal-estar na sociedade americana nos últimos anos. Bom, e já agora mais um pormenor. Se você olhar aqui para este gráfico, nós já passámos aqui nas edições passadas, percebe que desde os anos 70, em nenhum momento da economia americana, as taxas de juros subiram tanto e tão rapidamente. 4 pontos percentuais, 4,5 pontos percentuais. Em nenhum momento. Pergunta. Foi isto que impediu o mercado de capitais de bater recordes sucessivos? Não foi, pois não. Mas teve um efeito positivo, foi o controle da inflação. É verdade que quando se tenta combater a inflação subindo taxas de juros, isto provoca desconforto nas empresas e nas famílias. Num primeiro momento toda a gente sofre. Mas depois de estabilizada a inflação em torno dos 2%, que é aquilo que o Banco Central Americano neste momento quase conseguiu já atingir, a situação torna-se mais fácil. E, portanto, qual é o problema aqui? É que se Donald Trump mantiver a ideia de prejudicar e questionar a independência do Banco Central, a médio prazo isto vai trazer mais... No curto prazo dá sempre jeito, não é? Porquê? É como uma festa. Você põe uma série de jarros de sangria em cima da mesa. E as pessoas vão bebendo sem controle. Há uma altura em que se apanha um pifo, desculpa a expressão, e depois a única solução é a ressaca. Bom, a função do Banco Central é tirar os jarros de sangria antes que toda a gente apanhe uma bebedeira. Ora, por isso é que os bancos centrais são independentes. Portanto, a curto prazo é tudo maravilhas, a médio prazo a dor para as famílias e para as empresas é gravíssima, como se viu neste último surto inflacionista, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Portanto, são estas questões que podem fazer a diferença. E como eu lhe dizia há bocadinho, faça as contas. Mesmo no momento em que nós subimos as taxas de juros mais verticalmente, em tão curto espaço de tempo, como foi este último surto inflacionista, o mercado americano bateu recordes. O Dow Jones chegou aos 40 mil pontos, é só olhar aqui para este gráfico. Okay? Chegou aos 40 mil pontos em pouco mais de 4 anos. Ora, muito mais rapidamente que outros momentos da história, inclusive a política monetária estava mais laxa, digamos assim. Ou seja, que era menos restritiva. Portanto, moral da história disto tudo. Não há forma de dizer este presidente é mais propenso, mais amigo dos mercados do que aquele. Porque é deste partido versus aquele partido. Podemos dizer seguramente, existe uma tradição dos democratas de serem mais intervencionistas, de colocarem mais entraves. Eu esta semana falava com um empresário americano e ele dizia-me assim, o que nós sentimos é, por exemplo, no setor da construção, o governo do Sr. Biden e alguns estados controlados por democratas introduziram uma série de licenças, autorizações especiais, ou seja, burocracia. Podemos dizer isso. Mas a verdade é que também temos tido presidentes democratas onde isto não aconteceu. Ou seja, voltando ao princípio desta conversa, não é possível dizer que a doutrina de um partido é mais favorável do que o outro em relação aos mercados. O que é fundamental aqui é o bom senso dos presidentes. E muitas vezes o que acontece é que quando chegam à prática esquecem-se totalmente daquilo que andaram por ali a defender. É isso que se vai passar nas eleições americanas? Não sabemos. Podemos dizer à partida, este fulano, Donald Trump, ou aquela fulana, a senhora Kamala Harris, vão ser mais amigas dos mercados, das empresas, e, portanto, nós devemos orientar a nossa política de investimentos em função do nome dos dois candidatos? De maneira nenhuma. É preciso escrutinarmos nos próximos meses com muito cuidado aquilo que são as propostas dos dois candidatos, mas, sobretudo, outra coisa. Não vale a pena, porque é uma das nossas preocupações aqui no pé de meia, não vale a pena estarmos aqui a pensar que, olha, isto é para investir para 6 meses por um ano, não é a nossa filosofia, a nossa preocupação, como já percebeu, é sempre fazer investimentos a médio e longo prazo e isso, olha, pura e simplesmente, não tem nada a ver com o Presidente Trump ou com o Presidente Harris. O que vai contar aqui é a tendência de médio prazo dos mercados. E a tendência de médio prazo dos mercados, como já percebeu, também é para ganhar. É só olhar para os gráficos, nomeadamente para este último gráfico que nós mostramos. E, portanto, não esteja preocupado sobre quem vai ser o presidente. No curto prazo vai fazer diferença. No longo prazo não faz diferença nenhuma. E o comportamento do índice Dow Jones e do Standard & Poor's 500 reflete exatamente isto. E pronto, chegámos ao final do programa de hoje. Como viu, não há respostas seguras, mas os mercados nunca têm respostas seguras. O fundamental, como diz o Sr. Warren Buffett, é olhar para as empresas, para o negócio delas, ver se aquilo tem sustentabilidade, se vão ser rentáveis, porque vão ser essas empresas que nos vão tornar mais ricos, entre aspas, no médio
e no longo prazo. Antes de nos irmos embora, não quero deixar de recordar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos com a Blue Crown, com a Optimize, com a Secure Management, com a APFIP, que é a Associação do Setor e faz um belíssimo trabalho, e ainda com a ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.